Bom, o que a gente precisa entender também? Essas mudanças, elas não passam só pelo RH, né? Então, a gente está passando por várias mudanças dentro das organizações. Esses dias ainda, eu estava gravando uma aula nova para a formação nossa de RHBP, a formação completa, falando sobre esses impactos. Então, assim, a gente teve uma pandemia, a gente passou isso pelos últimos 4 anos, a gente teve várias mudanças, a gente passa por uma transformação muito acelerada no mundo, né? E quando a gente vê toda essa transformação acontecendo, e isso que a gente está discutindo aqui, trazendo para vocês de estudos, de tendências sobre a mudança desse papel do RH, não é uma mudança simples, né? Então, até vi alguns comentários aqui de vocês. Ainda tem gestor que fala que meu negócio é números, pessoas deixam para o BP, né? Pessoas que ainda, empresa que contrata gente para vigiar time, rótulo de RH punitivo, né? Então, assim, a gente ainda vê isso, assim como a gente ainda vai ver muito a questão da dificuldade dos líderes de assumirem esse papel, porque os líderes também estão passando por transformações, né? Tendo que entregar resultado, lidando com pessoas frente a todas essas mudanças, né? Porque agora não é mais só você mandar a pessoa fazer, ela faz, ela não faz, você tem que cuidar de vários outros aspectos, né? E, por parte do tempo, os líderes não foram preparados para isso. Então, todos os estudos, todas as tendências que a gente vê, número 1 de prioridades para dentro da área de capital humano, desenvolvimento de liderança como fator de competitividade e inovação. E não é só uma questão de capacitá-los para a gestão de pessoas, mas capacitá-los para aquilo que vem pela frente. Então, assim, hoje a gente fala, ainda muito incipiente até falar sobre sucessão em muitas empresas que não têm isso estruturado para os cargos já existentes, para as posições críticas já existentes, mas hoje a gente vê uma tendência já lá fora de uma preocupação com sucessão, olhando para posições que ainda sequer existem, né? Então, assim, quais são essas novas posições? Um exemplo disso é a questão da inteligência artificial. Então, assim, quem vai lidar com isso nas organizações? Como que nós vamos lidar dentro das nossas políticas, né? Dentro do nosso código de ética e conduta com inteligência artificial? Quais são os impactos jurídicos para a gente? Então, assim, são um monte de perguntas de transformações do mundo que estão acontecendo. E a gente vai precisar estar lá, como RH, dando suporte, estruturação para essa transformação acontecer. Então, não adianta a gente também só repassar. Não adianta a gente pegar e falar assim, mas é que os líderes não fazem o papel deles. Por isso que isso que está em primeiro ponto. Quando a gente vai implantar programas, tá? Quero até compartilhar isso com vocês. Primeiro módulo de todos os programas de desenvolvimento de liderança que a gente vai implantar nas empresas, a gente abre falando das mudanças que aconteceram e do papel desse líder frente a esse novo cenário. É meio que como se a gente pegasse, né, com amor e carinho, toda essa parte de gestão de pessoas, a gente embrulha e fala, toma que o filho é teu. Né? Só que agora, então, assim, por isso que essa é uma abertura, daí depois a gente segue, eu preciso te apoiar para isso, não adianta só eu entregar o filho e ele não sabe o que fazer com o filho, porque talvez ele não crie o filho, né? O filho vai morrer de fome ou vai ficar ali na calçada, então, assim, a gente precisa dar condições. E daí entra muito a questão também, estou falando aqui de modelos, né, de treinamento e desenvolvimento trazidos, formatados, mas o papel do BP ali no dia a dia, né? Porque, assim, uma das principais atuações de um business partner de RH é estar junto ao líder, identificando as necessidades, identificando as dificuldades, dando suporte para ele nesse seu desenvolvimento. Então, não adianta, por exemplo, eu estar numa época lá de processo de gestão de desempenho e lá e daí volto aqui para os papéis, né? Papel de polícia. Eu vou lá no gestor e falo, você fez... Você preencheu? Tá ok no sistema? Você deu o feedback? Olha só, hein? Porque senão seu nome vai ficar na lista e eu vou levar para o diretor. É muito diferente de eu chegar do lado e falar, vamos lá, qual que está sendo a sua dificuldade? O que você tem dúvidas? Como que eu te apoio? O que você tem de necessidade de evolução? Quer discutir algum tema ou algum funcionário que você está em dúvida sobre como preencher, sobre que pontos trazer? Né? Vamos resgatar as nossas conversas, né? Quem fez, inclusive, tanto formação completa nossa quanto até a própria, que foi gratuita agora, a gente dá lá modelo de acompanhamento. Então, assim, se o BP acompanhou o líder, se acompanhou o time, ele já chega ali com argumentos para ajudar, inclusive, nisso. Mas veja só, eu não vou sentar e fazer pelo líder, mas eu vou apoiá-lo para que ele entenda o processo, para que ele entenda o que ele precisa fazer. E daí, assim,
esse é o meu papel. Por quê? Porque na próxima vez que ele vier fazer, ele já está muito mais preparado. A hora que ele for dar feedback para o time, ele já está muito mais consciente do porquê desse feedback. Quando precisa registrar no sistema, ele já entendeu o quanto isso foi vantajoso para ele na hora que ele vai ter que fazer a avaliação. Então, amarra tudo. Eu sou parceira, eu estou junto com ele, eu entendo por que ele tem que fazer aquilo, eu entendo o que o negócio precisa. Vejam, é simples e puramente o que eu estou passando para vocês. É uma mudança de abordagem, né? É uma mudança na forma como eu estou me posicionando junto a esse líder. E claro, treinamento e desenvolvimento, ele tem todo o seu papel e sua importância. Mas o que a gente está falando aqui é de uma junção, né? Eu preciso treinar e desenvolver constantemente, mas eu preciso ter essa atuação junto aos líderes, apoiando eles para que eles façam esse processo de mudança realmente dentro do seu papel e da sua atuação junto com o time. E daí a gente traz aqui várias outras coisas, tá? Vai estar lá no PDF, que são mudanças acontecendo aí no meio do caminho, transformação digital super acelerada, uso, tratamento e análise de dados. Então, assim, hoje a gente gera muito dado, a gente fala de People Analytics no RH, para muita empresa ainda é novidade, ainda assim, não tem ainda... Ou trouxe uma pessoa que está lá sentada lidando com um monte de tempo, mas não tem tempo de fazer análise e plano de ação. Gente, não adianta eu ter dados e números de tudo. O que eu faço com isso depois? Né? O que eu vou fazer de final? Então, não adianta eu ter uma pessoa de People Analytics se eu não tenho braço depois para executação. Né? Então, assim, são várias reflexões que a gente precisa pensar. A questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, tem um monte de empresa voltando, né? Ah, vamos voltar para o presencial, vamos colocar aqui um híbrido. Mas não adianta, as pessoas experimentaram esse modelo, é um diferencial competitivo. Então, quando a gente fala lá de employer branding, quando a gente fala de atração, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa lembrar que se tem uma empresa que não é nem no meu quintal, que pode ser fora do Brasil, contratando profissionais que eu estou concorrendo, e se para eles o remoto é um diferencial, eu já estou perdendo vantagem competitiva ali. Talvez eu não esteja com os melhores talentos exatamente porque eu estou desconsiderando. Ah, é tomada de decisão de negócio? Pode ser, mas o RH tem que estar presente na mesa alertando desses riscos. O RH tem que estar presente mostrando, olha, se nós não cuidarmos disso das pessoas, das suas necessidades e expectativas, a gente vai perder por esse outro lado. Tudo bem? Porque, veja, o RH ele não vem com a tomada de decisão, ele vem muitas vezes com o levantamento das necessidades, dos riscos e das ações. Mas a gente precisa estar nessa mesa para levantar esses aspectos, tá? Para falar sobre tudo isso. E um ponto importante é a questão de saúde mental, gente, porque assim, de pequenas ações que a gente acompanha, como, por exemplo, os times que estão ali em sobrejornada. É muito comum você ver isso, times que estão sobrecarregados. Se o BP está próximo, ele já até sabe quem são. Quem aqui é BP, que acompanha suas áreas, seus times? Normalmente a gente tem, exceto quando são períodos, né, sazonais, que acontecem ali algumas demandas extras, mas de resto você já sabe quais são aqueles times que já têm como padrão, né, aquela sobrejornada natural, ou porque estão sobrecarregados ou porque assumiram esse ritmo de trabalho. Você já sabe quem são aqueles gestores que são muitas vezes um pouco mais ali, que excedem um pouquinho nas tratativas. Se a gente está próximo, a gente consegue trazer muito mais cuidado, muito mais tratativa do que simples e puramente fazendo uma palestra sobre saúde e bem-estar. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês a gente precisa identificar o que a gente tem hoje de necessidades e entender como que eu vou tratar isso. Por quê? Porque senão o RH é sempre reativo. As coisas acontecem, chama o RH sai lá correndo, apaga um incêndio, faz de qualquer jeito, esquece aquela ação, não consegue sequer mensurar a efetividade, resultado, parte para outra ação. Sempre agindo, apagando incêndio, sem orçamento, sem nada, né, que consiga trazer de transformação. Daí aqui uma outra pesquisa da Deloitte, né, que a gente traz para falando um pouquinho desse papel de RH, e ele fala aqui de uma mudança do RH, de função de RH para uma disciplina de RH, né? O que significa isso? Ele fala exatamente dessas mudanças, desses desafios todos, e como que esses profissionais de RH, no caso que ele está falando especialmente com líderes de RH, como que a gente consegue se adaptar para conseguir prosperar, para conseguir flutuar nesse mundo com tantas transformações. E daí aqui, né, eu até trouxe essa frase aqui para vocês. Grandes desafios podem se transformar em grandes oportunidades para quem estiver preparado.
né? Porque é aquele momento que a gente está ali na beira da praia e a onda está vindo. Então, assim, quem vai levar a onda e vai cair, quem vai conseguir se manter de pé ou até sair nadando. Então, assim, essa é a diferença. A onda vai vir de qualquer jeito. A gente não tem como, né, segurar e impedir que venha. Então, assim, as mudanças, as transformações, os desafios estão aí, estão acontecendo. Tem espaço para um RH mais agregador, mais valorizador? Tem, né? Super tem, porque a gente está vendo isso muito no mercado, tá? Mas estamos preparados? Então, assim, essa é a minha pergunta aqui para gente. E daí, como que a gente pode, então, né, se tornar mais estratégico? Como que a gente pode trazer aí uma mudança de cenário? Pois é, o RH, né, essa frase é muito interessante porque a gente, todos os dias, no curso, no dia a dia do RH, profissionais que principalmente aí têm contato com a Intentos, com processos de consultoria, fazem a mesma pergunta: como eu posso me tornar estratégico? Né, eu estou vendo aqui os comentários, acompanhando, muito interessante aqui o pessoal também refletindo sobre posturas de RH, RHs, até HRBP Júnior, né? Assim, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Tentando orientar líderes. Então, muitas vezes a gente ainda encontra RHs que estão ali limitados a quererem fazer processos, cobrar processos ou estruturar políticas pensando no RH. E uma das frases do Dave Urich é que RH, ele não atua para o RH, em prol do RH. Eu estou cumprindo ali o meu processo e é isso. Eu preciso sempre entender o que esse projeto, treinamento, processo, qualquer iniciativa que eu tenha, qual vai ser o valor que eu vou gerar de percebido, né, de percepção para a organização como um todo. Né? Tem RH que não sabe nem ao menos quem são os seus principais stakeholders. Então, essa percepção de valor, ela é criada por quem percebe e não para quem cria. E muitas vezes a gente fica ali, né, preso, né? O que eu vou fazer? Não, é da minha cabeça. Eu imagino que esse time está precisando de comunicação, ou eu orientei o líder para fazer isso, mas eu sequer, e até por conta também da quantidade de pessoas no perímetro, a gente vê aí grandes multinacionais, empresas, né, inclusive que muitas pessoas, eu torço para trabalhar na empresa X, quando a gente tem contato aqui com os alunos, os BPs com mais de 1.000 funcionários no perímetro, como que ele vai criar uma relação de proximidade? Como que ele vai criar um diagnóstico? Como que ele vai entender qual que é essa necessidade? Né? Muito desafiador realmente. Então, o RH ele não pode entrar nesse modo police, né, vigilante de processo, porque ele não pode olhar para o processo por si só, apenas para executá-lo. Então, como que geralmente a gente, né, tem o pensamento quando a gente vai criar um processo de RH, tá? Que a gente está falando muito de processo. Eu vou criar a partir do que eu penso, né? Da minha ideia enquanto RH, aí eu faço, e aí eu vejo como que esse RH desculpa, não estava conseguindo visualizar aqui, Li. Como que Deu essa problema aqui na pessoa da visualização, só para te organização, confundir, Karina. Tá como normal que essa, agora. porque eu estou aqui seguindo justamente nessa hora aqui a numeração. Então, eu penso, eu faço o processo. E aí eu tenho, né, a expectativa que o outro faça, que é ali aquele cobrador, você tem que fazer avaliação de desempenho. Vou pegar aqui um exemplo para tangibilizar melhor. Para quê? Para que você entenda a importância. Geralmente é esse caminho que a gente faz. E não é esse o caminho que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o caminho inverso, é do 4 para 1. Então, o que essa pessoa pensa? O que essa pessoa acredita? Eu vou primeiro gerar essa sensibilização, seja para o gestor, seja para o funcionário, eu vou gerar esse desejo. Olha, gestor, avaliação de desempenho é uma ferramenta que você já faz no seu dia a dia, que você já define no seu dia a dia de gestão quais são as metas para os seus empregados. Esse sistema aqui que a gente teoricamente está trazendo enquanto RH é para facilitar o seu dia a dia, e aí você vai
realizar, você vai incluir aqui. Por quê? Porque é importante, além da fala, você ter a escrita. A pessoa, cognitivamente, ela tem uma outra percepção quando você fala que ela precisa fazer alguma coisa ou que ela tem uma meta. Quando ela lê num sistema, é outro tipo de compromisso. Ok? Então, eu vou pensar em como eu vou criar e desenhar esse processo para que, então, eu volte. Então, essa é a minha crença, é assim que eu vou, né, realmente influenciar. Então, o caminho que a gente faz do 1 ao 4, na verdade, a gente tem que começar do 4. Como que eu vou sensibilizar gestores, funcionários, para, primeiro, eles entenderem a importância daquilo que eles vão fazer, para que aí, então, eu gere esse processo. Então, a gente precisa repensar a nossa forma de atuar do RH. O RH não é para o RH, mas é para a organização, né? Então, um ponto também muito interessante é que muitas vezes a gente pergunta, tá, mas então por que que o RH, ele tá ali, né, fazendo os processos do jeito que a gente faz, né? Por que que a gente então pensa em pagamentos, em remuneração, em treinamento, em todos os subsistemas de maneira geral? A gente precisa, em um dos módulos que a gente acredita muito, a gente precisa ter um bom diagnóstico de cultura, né? Tem um modelo, né, principalmente da Price Waterhouse Coopers, PwC, que eles falam cultura, né, é uma bolinha assim, a cultura está de um lado, a estratégia está aqui em cima, né, e a operação está do lado da cultura. Né? E aí eu estou aqui, até criei aqui agora rapidamente só essa visualização para vocês entenderem. Né? Muitas vezes a gente pensa, a cultura é uma coisa muito difícil, a gente não consegue entender, é comportamento. Na verdade, a estratégia é o que a empresa precisa fazer, a estratégia do negócio, para quem que a gente vai atender, então, quem são os nossos clientes, quais são os nossos produtos e serviços, não é tão complicado assim, a gente que complica um pouco, a gente precisa entender e ler esse negócio. E aí, a partir disso, como que a gente cria os processos dentro da organização? E o terceiro pilar, que é o que geralmente o RH fica ali empacado, que é a cultura, é como que as pessoas fazem isso tudo rodar. Então, quando a gente olha aqui, o que o RH faz? Como que o RH vai gerar valor para toda a operação do negócio? Cada área ela tem uma pergunta-chave. E a pergunta do RH é: o quão bem a gente gerencia pessoas aqui dentro da organização? Sendo que essa gestão, ela não é minha, ela é do líder. Então, como que o RH vai voltar para o líder, pensar como que esse líder está gerenciando as pessoas, como que as pessoas estão se percebendo, né, essa gestão, e como que eu vou fazer com que todos esses círculos aqui, eles girem em prol da estratégia do negócio. A operação vai pensar nos seus processos, o financeiro vai pensar nos seus recursos financeiros, o marketing vai pensar no cliente, o RH ele vai pensar sim nas pessoas, ele vai pensar em como que nós nos comportamos ali dentro, mas todas as áreas, todos os departamentos, principalmente o executivo e os líderes principais, eles precisam pensar como nós executamos a estratégia dessa empresa. Então, é essa pergunta que a gente precisa fazer. Não é tão complicado. O problema é que a gente fica pensando só no processo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou só executando a seleção. Tá, deixa eu parar e dar um passo atrás. Essa seleção dessa vaga, essa competência vai ajudar como no negócio? O negócio daqui a um ano vai abrir uma nova unidade. Opa, peraí, eu tenho que me antecipar, criar um processo seletivo que seja ágil, que seja fluido, que seja flexível, para acelerar esse processo, essa curva de contratação que vai acontecer ano que vem. Então, o problema é que a gente está fixado no nosso processo enquanto RH e não está olhando lá na frente. O que a minha empresa vai fazer? Minha empresa vai crescer? Minha empresa precisa se capacitar? A gente está perdendo pessoas para o mercado porque a concorrência está roubando gente daqui da nossa empresa. Opa, peraí, vamos então trabalhar num projeto de gestão do conhecimento para a gente não perder essas competências. O problema é que a nossa primeira pergunta enquanto RH é: peraí, deixa eu olhar aqui o meu processinho, deixa eu ver aqui o meu formulário, e eu não faço essa pergunta: qual é a estratégia do meu negócio? Ô, Karina,
Eu quero contribuir com isso, até porque, assim, a gente precisa, para isso que a Karina está trazendo, a gente precisa ampliar a nossa visão sobre essa bolinha que está escrito aqui, o quão bem gerenciamos pessoas. Porque é exatamente esse o aspecto, porque muita gente vai falar assim, a gente gerencia bem pessoas, a gente tem um bom processo de contratação, a gente tem lá os processos que são seguidos à risca, a gente tem a nossa integração, nosso offboarding seguindo muito bem, a gente tem a nossa folha de pagamento, sempre dá tudo certo, a gente paga no dia, beleza, assim, tipo, parabéns, você está fazendo o que você é obrigado a fazer e deveria estar rodando bem mesmo. Então, assim, gerenciar as pessoas da organização não é gerir apenas os processos existentes de RH, né? Abrir uma vaga, fechei a vaga, trouxe alguém, integrei a pessoa, tem que demitir alguém, eu rodo um processo de demissão, eu faço uma entrevista. Não é isso. Eu consegui pensar realmente, isso está agregando valor ao negócio, isso está resolvendo problemas do negócio. Não é raro, tá? A gente recebe aqui, hoje Vanessa e Flávia atendem mais, né, as empresas quando chegam com necessidades, e muitas vezes é o próprio RH que está aqui em contato com a gente. E daí muitas vezes o RH chega para a gente e fala assim, eu preciso de um treinamento, vou dar um exemplo, tá? De comunicação para o meu time. Tá. Mas quais são os problemas específicos que o seu time tem? Aonde que isso está impactando o negócio? O que realmente, né, vai resolver? Qual que é o resultado que a gente espera obter? Então, assim, são perguntas que a gente faz. E muitas vezes, o que a gente, antes dessas perguntas, quando a gente fala qual que é o problema, o que vem para a gente vocês não têm aqueles, sabe, de prateleira? Aquele que fala da comunicação, que fala de assertividade, que fala de resolução de conflitos, que fala de não sei o quê? E a gente fala, não é isso que a gente acredita em fazer trabalhos personalizados, então a gente precisa entender o seu problema para a gente ajudar a solução, porque a gente já vem com essa visão de pensar estrategicamente gestão de pessoas. Então, quando eu faço esse treinamento por fazer, é onde o povo vai, engaja, às vezes não engaja, bate palma e sai de lá e nada muda na empresa, né? Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero dar check, olha lá, gerenciamos pessoas, não processos. Gerenciar processos, check, fizemos o treinamento deste ano de comunicação. Gerenciar pessoas, o que as pessoas realmente precisam desenvolver para resolver os nossos problemas de comunicação que vão gerar resultados para a empresa. Daí eu vou olhar que o meu problema é excesso de fofoca, o meu problema é porque os gestores não conversam entre si, não descem as comunicações da área, e isso está impactando na nossa performance. A gente está tendo problema de qualidade de operação, porque os gestores não conseguem trocar informação a tempo. É isso que tem que vir para o desenvolvimento deles de comunicação, não é a teoria sobre o que é comunicação, emissor, transmissor, blá, blá, blá. Não, a gente tem que resolver problema. Quando a gente resolve o problema, a gente consegue mensurar, a gente consegue mostrar. Peraí, olha aí o RH aqui, levantando minha bandeirinha daí de dados, que é a língua que o negócio entende, né? E falando assim, olha só, através desse investimento nós resolvemos o problema X. Agora, se eu não sei fazer isso, eu sou um gestor de processos, eu não sou um gestor de pessoas. São coisas distintas. Eu queria só comentar aqui, né, aproveitando essa evolução aqui, mais uma vez, dessa análise do RH, e o comentário do Marcelo, né, e muito comum aqui nos RHs, né, nos nossos alunos, nos profissionais que eu trabalho, que a gente vê aqui no dia a dia. É muito bom isso, sensacional, porém, pena que o RH nem sempre está envolvido no estratégico. Marcelo, até respondendo aqui, comentando sobre isso, muitas vezes eu não sou chamada, né, como gestora de RH para algumas discussões. E aí, quando que você se torna essencial? Quando não espere ser convidado, se torne importante através de debates, né? E você consegue, às vezes, informação no cafezinho, crie parcerias, estratégias. A gente fala muito sobre mapa de influência, às vezes você consegue informações com pessoas-chave da organização e monte e estruture os seus processos, por mais simples que eles sejam, desde uma definição de folga do pessoal da operação, desde algum pagamento de um benefício, trazendo valor. E aí, a partir do momento que você traz essa percepção de valor, você passa a ser convidado. Não espere ser convidado, crie essa oportunidade.
tá? Então, isso é muito comum também nas organizações. Mas falando aqui dessa evolução, e até comentei com a Lília, eu falei, poxa, coincidentemente, né, a gente já tinha feito esse material final de semana. Essa semana teve um evento aí de RH online com o Dave Urich, né, online, não sei para quem participou, e ele apresentou esse slide, que é o slide do material do curso, em inglês, e a gente já tinha traduzido, né, Lília? A gente já tinha trazido aqui para os nossos alunos em primeira mão, para quem está aqui com essa evolução do RH em português. Né? Nada mais é do que a evolução do que ele fala da human capabilities, né? Das capacidades humanas. O RH visto como aquele que vai desenvolver, que vai propiciar as capacidades humanas na organização. Eu vou contar uma piada interna aqui do curso, né, que ele fala, olha, é muito fácil de poder decorar, né, então a gente tem geralmente os processos, né, a gente tem ali o gestor, a organização, e a gente tem as capacidades humanas, né, então ele fazia assim, né, então você vai decorar, né, toda a organização, esses 4 itens, né, que é o processo, né, a liderança, depois ali a organização, né, e toda a capacidade humana, né, que ele fazia assim para a gente decorar. O que acontece é que o RH, ele sempre vai ter na sua operação, isso vocês veem que continua até hoje, vai ser essencial o RH que cuida da operação. É aquele arroz com feijão bem feito, bem temperado, é o processo que tem que funcionar, que se não rodar, e que a gente cansa de falar aqui, departamento pessoal, folha de pagamento, benefícios, legislação trabalhista, gente, não o que muitos RHs falam aqui, isso aí é o arroz com feijão, e aí eu que sou BP, eu sou filé mignon, eu odeio essa frase. O RH, ele pode, o DP, né, o profissional de gestão de pessoas, ele tem como ser estratégico e agregar valor ao negócio, né, e até porque o primeiro pepino que costuma dar é o que? É legislação trabalhista, quem aqui que está envolvido na sua empresa sobre discussão de lei de equidade salarial, remuneração, discutindo mudanças de legislação, o impacto no negócio, o que isso muda, que iniciativas que a gente precisa trazer, como que isso pode gerar de algo positivo para a empresa. Então, não é porque sempre existiu que ele não é importante, ele continua sendo a base bem feita e muito profissional de RH, que atua como business partner, que traz esse discurso de filé mignon, que eu não gosto, Lília, aqui, até porque a Lília vem de DP, eu já trabalhei muito em parceria com remuneração, com DP, e tem que ter a base, tem que ter esse conhecimento, porque é aí onde que o calo aperta para muito executivo, né? Então, tem muito RH que não sabe, né? Então, tem que andar lado a lado, como a Adriele comentou, ou minimamente saber atuar, né? Então, a gente vem aí de uma excelência funcional, desenhar esses processos, a gente começa a alinhar essas práticas do RH com o negócio, começar a pensar em talent management, né, que cresceu muito, e hoje em dia, além dessas práticas, o que a gente precisa adicionar como competência, e aqui não é só subsistema, a gente está falando de competências do profissional, é o profissional, independente da sua área de atuação, saber criar valor para a organização, saber desenvolver a liderança, e eu posso desenvolver a liderança orientando sobre legislação, orientando sobre mitigar riscos trabalhistas, eu posso ter essa mesma orientação independente do meu subsistema de RH, né, Li? É isso mesmo. Até pegando esse gancho, né, do que a Karina falou, muitas vezes até da desvalorização, não sei se tem profissionais aqui que são de DP ou que vieram de DP, mas isso acaba sendo, inclusive, uma grande dificuldade de muitos profissionais de RH que muitas vezes não conhecem a parte trabalhista, a parte sindical, e o que a gente fala é que está tudo sempre interligado, né? Então, assim, está tudo interligado. Numa hora de fazer atração e seleção, você tem impactos ali na parte trabalhista, você tem questões que precisam ser levadas em consideração, né? Um local de contratação, uma transferência. Então, assim, tudo que você vai fazer, todos os processos depois de recursos humanos, eles são interligados com as partes trabalhistas e sindicais. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento, não precisa ser um especialista, mas a gente precisa ter uma visão, pelo menos, né, macro ali de todos os subsistemas, porque eles são interligados. Eu falo, não dá para a gente pensar RH pensando numa cadeira única, né, numa disciplina única. Então, assim,
Até vi aqui, gostei de discussões que vocês estão colocando aqui já no chat, né? A Cláudia colocou de atração, precisa discutir vaga, né? Será que eu não tenho pessoas no time que vão ser desmobilizadas em outro time que eu posso trazer para cá e vou fazer aproveitamento interno? Será que eu não tenho pessoas que a gente está em desenvolvimento? Então, assim, será que todas as vagas que eu estou abrindo, eu não poderia estar formando gente internamente para valorizar as pessoas que já têm cultura da empresa? Então, assim, é tudo interligado, né? Eu não posso ter uma pessoa sentada lá em atração e seleção, olhando só, abre vaga, fecha vaga, fecha vaga, entendem? É isso que a gente falou lá atrás, quando a gente falou sobre gestor de processo ou gestor de pessoas, né? A mudança, a visão mais estratégica. Quando eu fico lá só abrindo minha vaga, fechando vaga, eu tô vendo aqui o meu processinho. A hora que eu abrir a visão, expandir e falar assim, peraí, será que a gente não tem outras preocupações aqui na empresa? Será que a gente está pelo caminho certo? Será que a gente realmente está resolvendo o problema? Ponto. A minha atuação mudou. Eu comecei realmente já a ser um parceiro de negócios, trazer uma visão muito mais estratégica. E veja só, sentada na minha cadeira de atração e seleção. Né? Eu não fiz uma mudança de cargo, eu fiz uma mudança de postura e de atuação. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é, antes de você ser promovido, você começa a assumir a sua nova posição. Né? Então, assim, você já se empodera daquilo que você está almejando antes de estar lá, porque você mostra que você já tem aquele merecimento de estar nessa nova posição. Né? Promoção a gente não pede, a gente conquista, é um pouquinho nessa linha. Pelo menos para mim sempre deu certo. A gente tem até um ranço, né, Karina? Assim, eu vou falar para o nosso... Fique registrado nessa gravação. Tem a galera que fala, vai lá, faz um curso e você vai ganhar, dobrar o seu salário. Mentira, gente. Né? Porque assim, seria muito fácil a gente fazer um curso e falar, faz um curso e vai dobrar salário. Não vai. É através do trabalho, dos comportamentos, dos resultados, das entregas que a gente é valorizado no mercado. O curso, como a gente está aqui, ele é extremamente válido. Por quê? Porque a gente consegue, igual aqui, vocês estão aqui nessa 1 hora com a gente, pegando conhecimento, de vários cursos, de vários anos que a gente tem de trabalho. Então, assim, é uma forma de acelerar. É uma forma da gente pegar esse conhecimento mais condensado, né, de uma forma mais aplicável. Mas eu tenho a minha parte de ir lá e aplicar, de fazer, de ter mudanças em mim, de falar assim, pegar uma sacada que vocês tiverem hoje aqui já e falar assim, vou fazer isso amanhã. E a partir do momento que a gente começa a fazer essa mudança, é quando a gente vai ser realmente reconhecido, valorizado, enfim. Tem toda uma mudança nossa que precisa acontecer no meio do caminho. Uhum. Aqui passando rapidamente, né? Eu acho que é muito importante essa visão do desenvolvimento das capacidades humanas e como que a gente cria esse valor para a organização, é quando a gente começa a desdobrar um pouquinho nos processos de RH, né? Então, geralmente a gente olha para o processo e depois que a gente vai pensar no impacto do negócio. Mas o que a gente traz aqui, um raciocínio através do modelo do Dave Ulrich primeiro, a gente entende que é por causa desse resultado do negócio, é que aí sim a gente vai gerar, né, os nossos processos de RH. E é esse raciocínio que, se vocês saírem daqui com esse raciocínio hoje, dessa aula ao vivo, desse curso, a gente já fica muito satisfeito, porque é a principal mensagem aqui hoje, né? Não é a gente pensar como que eu vou gerar valor para financeiro, para o cliente, né, para a parte de social, estratégica, através desse processo de RH. Não, eu vou primeiro entender qual que é a demanda desses 5 pilares dos resultados do negócio, para que eu possa pensar nos processos de RH. E a gente dá aqui alguns exemplos mais práticos para vocês, né, Lília? Então, no próximo slide, a gente apresenta. Se, então, eu pensar no processo de recrutamento e seleção, né, que a gente acabou de dar esse exemplo também, então, eu penso como que, então, eu vou olhar para esse resultado, para o negócio, para depois eu pensar nesse processo. Então, nós somos a melhor escolha empregadora do mercado em que a gente atua, como que eu vou gerar esse valor para a empresa? A gente subestima muito o papel da área de seleção. Geralmente, seleção também é uma das áreas não queridinhas de RH. Fala que muitas empresas e muitos profissionais de RH, gerentes de RH, colocam lá o estagiário para fazer seleção, não prepara a pessoa. Eu digo aqui estagiário também, não subestimando o estagiário. Todos nós aqui já fomos ou somos, né? É a área de entrada.
né? E o que eu estou dizendo é a falta de capacitação da pessoa que vai ser a imagem e o cartão de visita da organização. E em épocas de redes sociais, como o LinkedIn, que a gente já mencionou aqui várias vezes, você não cuidar e não preparar esse profissional de forma estratégica é muito arriscado, porque a primeira coisa que o candidato vai fazer é ir para o LinkedIn para reclamar do processo seletivo. Então, cuidem disso, né? Então, não é pensar no processo, olhem de fora para dentro. É isso que o David ele traz o tempo todo. Como que eu vou trazer, né, práticas de gestão de RH, gestão de pessoas, para que então eu possa cuidar do impacto no cliente, no impacto do mercado, do impacto da minha competição, no meu concorrente, né? Então, é isso tudo que a gente tem que pensar. Um outro exemplo, a gente tem líderes que realmente está alinhado à expectativa dos clientes e dos investidores, mas, Karina, o que tem a ver cliente e investidor com a liderança? Tem tudo a ver. A gente está falando de reputação, a gente está falando, né, de mensagem, de comunicação, né, principalmente em como que a gente traz essa linguagem do negócio sobre o negócio. A gente subestima o poder da comunicação, da liderança, da cultura, né? Muitas vezes esses processos ficam não muito cuidados, né, pelo RH, né? Então, a gente olha muito recrutamento, folha, remuneração, gestão de performance, e a gente não cuida dessa parte também, né, Lili? Então, aqui alguns exemplos de como, e perguntas importantes que a gente precisa fazer para cada subsistema de RH, e teriam muitas outras também. Exato, a gente traz só alguns modelos. A Elisângela colocou aqui, segmento da empresa e diretrizes impactam diretamente na aceitação nessa visão contemporânea do profissional de RH. O segmento não, tá, Elisângela? Por quê? Porque a gente tem exemplos aqui de N segmentos que são atendidos já dessa forma, tá? Com sucesso, tá? Muitos, assim, eu acho que eu não conheço nenhum segmento que não tenha modelo de RH estratégico, modelo de business partner de RH atuando, tá? Agora, Talvez diretrizes impactam sim. Então, daí vai mais nas diretrizes. Por quê? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma empresa que ainda não tem a própria valorização do RH. Então, assim, a gente vê por aí, vamos ter RHBP, mas na verdade querem uma secretária para o líder não fazer, por exemplo, atividades operacionais. Então a gente vai pôr aqui uma assistente, daí volta naquele processo. Eu quero alguém júnior, né, com uma juniorização, que não tenha essa visão mais estratégica e até mesmo uma visão mais questionadora e impositiva, porque vai ser uma pessoa para aceitar o que o gestor quiser e falar. Né? Que é onde a gente vê aquelas vagas, né, Lília? Analista de RH júnior para ganhar R$1.000 para estruturar toda a área de RH. Esses dias eu vi uma vaga de estagiário em RHBP. Eu achei muito bonitinha a vaga, né? Porque assim, gente, a não ser que esse estagiário vai ficar junto com um RHBP maduro para realmente aprender, ficar ali do lado, né, num processo de aprendizado, que não é o que dizia a vaga, tá? De resto, você está querendo uma pessoa de custo baixo e júnior, extremamente júnior, porque é um estagiário, para fazer um papel que deveria ter uma atuação um pouco mais influenciadora estratégica. Então, assim, o que essa empresa está esperando com isso? Né? Então, assim, a cultura, as diretrizes, a valorização do capital humano ali é o que vai dar todo o tom se o modelo vai ou não funcionar, tá? E daí, por que então esse modelo, né, de RHBP ganhou tanto espaço, ganhou tanta valorização? A gente vai lá no LinkedIn hoje, um monte de gente, né, colocando que é RHBP. Eu sou da época, não lembro o nome agora, gente, sou péssima em nomes, mas o comentário que começou atuando como BP lá atrás, eu também sou dessas, eu atuei como BP quando não era esse nome ainda, né, já tinha a função, a atividade, inclusive, às vezes a gente vê pessoas que têm o que a gente chama de duplo chapéu, então eu posso ser especialista e também atuar como RHBP, então, por exemplo, eu atuava como RHBP dos diretores, dos executivos e era também gerente de RH, então, assim, você pode ter duplo chapéu, é comum ainda a gente ver isso. Humberto, ótimo, Humberto, ainda bem que vocês estão aqui para me refrescar a memória, tá? Eu sou péssima de nomes, gente. Mas vamos lá. Então, assim, a gente pode ter esse duplo papel, tá? E, assim, não é uma função nova. Mas hoje, realmente, ela está muito mais valorizada, ela está muito mais em alta. A gente abre o LinkedIn, tem um monte de vaga, um monte de gente atuando. E daí, assim, o que é o principal papel quando a gente fala, então, dessa atuação do RHBP que a gente vem falando bastante até aqui, né?
esse foco em apoiar os líderes, em trazer suporte e direcionamento para os líderes dentro da questão de cultura, estratégia e processos de gestão de pessoas para apoiar os times. Lilian, então o HRBP ele não atua junto com os times? Ele atua. Isso tudo, inclusive, tem que ser definido quando vai fazer a estruturação desse modelo de consultoria interna. Então, assim, quando a gente vai fazer a implantação, já é feita essa definição, né? Vamos fazer um atendimento por diretoria ou por unidade, né? Quantas pessoas vão ficar nisso que a gente chama de nosso perímetro, no meu escopo? Então, assim, quantos BPs para cada grupo de funcionários, né? Depende, não tem uma conta única, a gente fala disso nas formações, tá? Aqui a gente não quer mergulhar nesse aspecto técnico, mas tem vários modelos, tá? Que funcionam. O principal é ter a clareza de qual é esse papel, para que estamos aqui, porque muitas vezes o próprio profissional que está ali atuando como business partner confunde o seu papel. Eu vi que vocês colocaram aqui uma colocação ótima, né? Que às vezes o próprio BP está se vendo ali como superior aos especialistas, acaba surgindo essa rixa, e isso muitas vezes acontece, inclusive, por essa falta de clareza de papéis. O que é meu, o que é seu? E aonde que a gente trabalha, porque é isso, inclusive, que todo material, sempre que, quando o David Urich trouxe essa questão do modelo, dessa parceria dentro do RH, trabalha junto. Então, exato, assim, não é um acima do outro. Tripé, não dá para... Esse tripé, se uma base sai, ele desmonta, né? Então, é a área especialista, né? A área operacional, que aqui é muito esquecida em muitas falas de formação de BP, que é só a parte estratégica, mas não existe BP, né, estratégico, atuando, né, agregando valor para o negócio sem essas duas bases, sem os especialistas e sem a operação, né? Então, é muito interessante isso, né, Lília? Isso, e a gente precisa ter isso, essa clareza de papéis para que a gente não tenha conflitos de interesses, né? Porque as brigas depois acontecem por isso, a gente não sabe o que é meu, o que é seu, e a gente vai acabar trazendo discussões ali em algum momento. Então, assim, e isso, então, é como a gente disse, ele começa na estruturação. Então, assim, a gente precisa focar na implementação da estrutura, como é que vai ser, preparar esses profissionais que vão atuar como consultores, como business partner. Então, assim, qual que é o perfil que a gente precisa, quais competências a gente precisa. E, mais uma vez, depois que a gente faz esse desmembramento, eu preciso entender o nível de maturidade. Gente, se eu vou pegar, por exemplo, um BP que vai atender uma diretoria pesada, com executivos que já têm ali uma certa bagagem, que são mais impositivos, como que eu ponho uma pessoa júnior a atender isso? Exato. Né? Então, assim, não dá, não tem como fazer, né? Então, assim, não só também questão de maturidade, mas até de perfil, né, Lília? A gente fala muito sobre isso. De conhecimento, né, às vezes de perfil até comportamental, né, então eu não posso colocar também um BP que tem não só competência técnica, mas um BP para, alguns aqui citaram, primeira liderança, sem ter muito conhecimento e fundamentação, né, do papel do líder, ou de conhecimento e maturidade de gestão de processos. Como é que eu vou guiar um cego com outro cego, né? Então, assim, eu preciso ter ali também esse match entre perfil de competências, perfil comportamental, uma pessoa que não é muito comunicativa para atender a área de comercial, né? Então, assim, rapidamente esse perfil não vai conseguir ter um match, não vai conseguir ter ali um fit, né? Não vai ser respeitado. Então, muitas vezes, esse perfil e essas competências, elas precisam também ser bem pensadas. Não só como que eu vou montar essa estrutura, mas também pensar nesse perfil de BP para atender qual diretoria, qual área, ou um perfil uma pessoa que está muito acostumada a atuar na área administrativa, e eu coloco aquele profissional para atuar numa operação, e aí a pessoa vai de salto alto para a operação para falar com o líder técnico, né? Eu estou aqui trazendo bem estereótipos, uma linguagem muito difícil, né? Isso vai manchar a reputação. Eu já vi também isso, assim, você tem uma BP que atende operação, e daí você pega uma pessoa que tinha uma dificuldade de falar simples, sabe? A pessoa que já estudou muito, exato, que tem uma fala já mais formal, que tem uma dificuldade ali no dia a dia.
e que ela não conseguia ter essa penetração, porque ela não era vista ali, reconhecida como parte daquela organização. Ah, mas então tem que ser a própria pessoa da operação? Não, não é isso que a gente está falando, mas tem que ter essa sintonia. A gente precisa criar, e um dos pilares, né, a gente fala muito isso quando a gente fala da parte comportamental do business partner, é que ele precisa criar vínculos de confiança. Mas né? eu já trabalhei em empresa em que pessoas da operação ou da área de engenharia ou da operação se tornaram BPs porque geralmente o BP não conseguia ali fazer essa penetração, essa empatia, essa relação de parceria. A gente sempre fala sobre isso, né? Quando eu atuava na fábrica, eu botava o capacete, eu ia para a operação. Você tem que ter ali, você vai comer junto, você vai falar com o pessoal, e quando você vai falar com o executivo, você tem que ter essa flexibilidade, saber navegar nesses níveis, né? Exatamente. Você vai trabalhar em tecnologia, você tem que entender o que é aquela língua que eles estão falando. Você vai trabalhar em mercado financeiro, você tem que entender o que é aquela língua que eles estão falando. Então, assim, não tem como. O BP ele tem que estar com match ali com a área que ele vai fazer essa cobertura. E daí isso é a importância do que a gente fala sempre, de ter troca, de ter conhecimento, de ter ferramentas para acelerar esse processo. Então, assim, quanto mais a gente consegue estruturar essa implantação e fortalecer, né, essa preparação do BP, mais a gente consegue sucesso na implantação do modelo. A gente já está indo aqui para os nossos quase finalmente, né? Mas vamos falar um pouquinho agora dessa questão de formação e de preparação do BP. Então, assim, tem uma única fórmula, uma trajetória, uma experiência, uma graduação, alguma coisa que você fala assim, se acontecer isso, vou garantir, vou ser BP? Não. É uma junção de coisas, né? Mas analisando, a gente, inclusive, fora nossa experiência e bagagem, a gente ainda foi lá no LinkedIn, demos uma fuçada em vagas, olhamos e assim, o que a gente traz para vocês como média, né, de mercado? O que é pedido e o que as pessoas que estão nessa posição têm? Primeiro, experiência. E daí, como a gente falou, não é só experiência no RH. Por quê? Porque você pega uma pessoa que teve, por exemplo, uma experiência, que já é um gestor do negócio, ele entende do negócio, ele entende sobre as práticas de gestão da empresa, e se ele é um líder referência, ele já tem muito essa questão das competências de ser mais protagonista, influenciador, comunicador, e aí vai, tá? Então, quando a gente fala experiência, posso ter experiência em RH, mas também posso ter experiência em outras áreas e fazer essa migração. Visão sistêmica e de negócio. Então, assim, não dá para eu só ter experiência dentro da sala do RH. Eu tenho que pisar no negócio, eu tenho que entender a linguagem do negócio, eu tenho que entender aquela nomenclatura que é utilizada, eu tenho que entender como as coisas rodam, tá? É por isso que muita gente do negócio está conquistando esse espaço, né, Lilian? Porque muitas vezes não tem essa competência prévia, ou alguém que está no RH não consegue trazer essa competência dentro da própria empresa. Exato. Gente, tecnologia, né? E muitas vezes é isso, a gente via pessoas no modelo ainda antigo, aquela tal assim, eu sou de humanas, eu vou para o RH, né? Não, gente, RH você vai lidar com números, você vai lidar com tecnologia, você vai lidar com tudo, como qualquer área. RH é área de negócio, né? Ele é uma disciplina de negócio hoje em dia. Então, assim, a gente vai ter que fazer essa adaptação, essa transformação junto, inclusive para otimizar processos, porque muitas vezes a gente ainda vê o RH ali muito operacional por falta de trazer facilitações, né? Essa semana ainda a gente teve uma sessão de mentoria lá dos nossos alunos, eu trouxe essa discussão, né? Até onde a gente fala que precisa ser o RH, porque a gente quer estar ali ocupado com aquilo que foi confortável, até que ponto a gente já poderia ter automatizado aquilo e cuidado que realmente é importante.